Agora aqui na parte de finalização, o que que eu fiz? Eu selecionei a personagem como um todo, tudo que é relativo à personagem, e eu inverti essa seleção para que essa seleção ficasse visível para o fundo. Então, na verdade, eu estou selecionando o fundo. Só que aqui essa seleção eu fiz ela bem certinha com o traço, para que na hora que a minha ideia aqui é rebaixar esse fundo, distanciar esse fundo da personagem, então eu estou fazendo isso por cima do traço. Olha só, eu criei um layer por cima aqui do traço. Esse layer também está no modo de cor, para que eu possa isolar ele. Eu até fiz uma máscara ali, ó, para isolar ele, e tudo que tiver dentro da pasta, que eu acabei criando uma pastinha aqui, eu possa jogar informação e, ó lá, e afastar esse fundo cada vez mais, distanciar ele da personagem. Então esse recurso ele é muito importante aí, nem sempre a gente precisa dele, mas aqui eu optei por usar e às vezes a gente precisa. Como eu falei, o traço no quadrinho, às vezes tudo fica muito colado. Quando a gente olha só o desenho, tá ok. Mas quando a gente traz a informação de cor, aqueles planos de distância, eles perdem essa sensação. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso, selecionar a área que a gente quer afastar do fundo. Essa seleção tem que ser bem fiel ali à borda do traço, senão a gente fica com umas rebarbinhas que às vezes não fica interessante. E aí a gente começa a trabalhar isso separado. Então, eu estou fazendo por cima do traço, de novo, para explicar, e jogando informações para fazer essa correção. Aqui eu criei um layer de ajuste de curvas, tá? Tem o íconezinho da meia-lua, e eu vou fazer uma correção no amarelo da minha armadura. Eu vou colocando esses pontinhos para fazer esse ajuste. Conforme eu mexo neles, ó, a cor vai mexer, seja nas áreas de sombra, meio tom ou luz. Aqui é um recurso um pouco mais avançado, não havia necessidade de eu usar, mas eu quis trazer ele aqui para vocês verem como a gente pode trabalhar. Então ele é um layer de ajuste. Ele, quando a gente quiser, a gente pode esconder ele ou criar outros layers. Agora eu dei um Ctrl clique, lembra das minhas áreas de seleção? Dei um Ctrl clique aqui para fazer outra curva relacionada à cor prata, a cor prateada ali da armadura. Então tem um outro layer aqui, estou colocando esses layers de ajuste numa mesma pasta. E aí eu vou lá, ó lá, vou começar a ajustar a relação da cor prata, seja nas áreas de meio tom, luz ou sombra. Aqui é legal experimentar um pouco, cada pontinho que a gente puxa, ele vai afetar as cores no geral. E aí a gente vai tendo um controle. De novo, o controle de curvas ele é um pouco avançado. Se você não quiser usar ele aqui, não tem problema, só estou demonstrando a forma que a gente pode utilizar ele. Então eu estou criando vários layers de ajuste para vocês verem que a gente pode fazer. Agora eu estou mexendo mais no azul do cabelo, né? Eu estou usando um Color Balance que ele permite usar áreas de sombra, meio tom e luz e mexer nas cores internas. Mais uma vez, é uma opção que fica a critério de vocês. Eu poderia fazer essas correções na base ou direto na pintura, seria mais fácil. Mas aqui eu estou explorando várias questões até para experimentar um pouco. Acho que é válido a gente poder para quem não conhece a ferramenta, poder experimentar esses recursos. Lembrando, mais uma vez, são recursos um pouco mais avançados para que a gente possa conduzir. O principal é vocês entenderem essa ideia da base, de separar os planos, separar os objetos, separar as roupas e etc., e trabalhar luz e sombra. Esse é o principal. E lembrando também, não é a única maneira de fazer, é uma maneira que eu faço, geralmente eu trabalho dessa forma, e tem outros jeitos que a gente pode fazer. A gente pode pintar direto no mesmo layer ou fazer luz e sombra direto nas etapas, como eu fiz, né? Pele, roupa, etc. A gente pode trabalhar direto nesses layers de cada elemento separado. Aqui eu fiz uma seleção da personagem, da área da pele, e eu estou fazendo uma contraluz, que é uma luzinha que vem de trás, porque eu senti falta de ter essa sensação. Então essa luz ela está vindo como se fosse meio lateral, meio de trás e pegando nas áreas de sombra. Então todas as áreas que têm extremidades eu estou colocando essa pincelada com essa informação.
Aqui entra aquilo que eu falei no começo, esse pensamento, esse conhecimento de teoria de cor, de luz e sombra, né, de entender volume, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais eficiente. Agora aqui eu vou criar um layer por cima de todo mundo, do traço, de tudo, e eu vou começar a trazer efeitos de luz para que a gente possa dar um toque final aqui. A gente já está caminhando para finalizar a nossa imagem. Ó, eu vou com um gradiente trazendo... Ali eu estou com uma máscara isolando a personagem, então esse efeito está aparecendo a princípio só na personagem. E agora eu vou fazer um layer fora da personagem, em cima de todo mundo, para dar uma estourada na luz geral do fundo também. Então a minha ideia é jogar mais ainda esse fundo para trás. Aqui é uma parte que a gente tem que ter um certo cuidado, que a gente pode correr o risco de exagerar um pouquinho esses glows, esses brilhos. Então em algumas situações isso fica bonito, em outras isso pode pesar um pouquinho. Então tem que ter sempre um critério aí de trazer essa informação. Por último, olha só, estou trazendo uns efeitinhos com gradiente mesmo, no modo de Linear Dodge, que ele dá uma estouradinha mais bonita. Eu estou trazendo uns efeitos meio como se o cromado ganhasse um brilhinho. Eu poderia fazer isso com mais critério, mais cuidado, mas aqui a proposta é demonstrar um pouco desse processo. Então isso aqui a princípio funciona e já vai trazer uma informação interessante aí. E por último, olha só, estou vendo o efeito, eu vou criar de novo um layer de ajuste, vou criar um color balance aqui, aliás, vou criar uma curvas, e ó, de novo, vou colocar os pontinhos e eu vou começar a mexer no clima geral, olha só, conforme eu mexo o ponto, ele vai clarear e escurecer, e aqui dentro eu posso ir dentro de cada cor, como eu estou fazendo em RGB, eu posso ir no red, que é o vermelho, no azul ou no verde, e em cada um deles eu posso puxar esses pontos, é o que eu falei da complexidade das curvas, mas ela permite que eu possa experimentar, olha só, correções de cor, aqui eu estou fazendo correções, isso expande muito aquilo que a gente faz, ó, deu um contrastezinho maior. O ideal é até que a gente tenha um controle maior na pintura, porque a gente corre o risco de depois deixar ficar muito preso na ferramenta. E para quem não tem esse conhecimento, às vezes parece que a coisa não vai para frente. Mas dá para a gente aprender, esses recursos são muito bons, estamos aqui com recursos mais avançados para vocês verem um pouco desse processo, de um dos processos que a gente pode usar na colorização de quadrinho.